A queda de Sansão, a traição, o arrependimento e a redenção final. O que é a verdadeira força? Muitos de vocês, que buscam a verdade no silêncio dos seus corações, acreditam que a força é o poder de conquistar, de dominar o mundo exterior. Mas a jornada que iniciamos hoje revela um mistério muito mais profundo. Vamos falar de Sansão. Não o herói de histórias infantis, mas o homem, o enigma, o paradoxo. Um homem nascido de um milagre, ungido com um poder que não pertencia a este mundo. Um homem separado pelo próprio Criador para um propósito que ele mal compreendia. Esta não é uma história sobre cabelo. É uma história sobre identidade. Esta não é uma história sobre músculos. É uma história sobre a alma. Vocês veem a este canal o Sagrado Mistério, porque sentem que as histórias antigas são, na verdade, espelhos. Elas refletem as nossas próprias batalhas. A história de Sansão é a tragédia de um dom divino confiado a um coração profundamente humano, um coração dividido entre o céu e a terra. Ele possuía a força de Deus, mas era escravo das próprias fraquezas. Hoje, não vamos apenas recontar sua queda. Vamos dissecar a anatomia de sua alma. Vamos caminhar com ele desde o auge de seu poder arrogante até a escuridão absoluta de sua prisão. Vamos entender a traição, não como um ato de uma mulher, mas como o resultado de um homem que traiu a si mesmo. Vamos testemunhar o arrependimento que nasce, não do medo, mas da quebra total do ego. E no final, veremos a redenção, uma redenção tão violenta e tão completa que reescreveu seu fracasso e cumpriu seu destino. Esqueçam o que acham que sabem. A história de Sansão não é sobre a força que ele tinha. É sobre a força que ele perdeu e a força inimaginável que ele encontrou depois de perder tudo. Preparem seus corações. A jornada começa agora. O paradoxo do Nazireu, a promessa sagrada confiada ao vaso quebrado. Para entender a queda, devemos primeiro entender a altura da promessa. Sansão não foi um homem comum. Seu nascimento foi anunciado por um anjo. Ele era um nazireu desde o ventre de sua mãe. O que significa esta palavra, nazireu? Vindo do hebraico nazar, significa separado, consagrado. Era um voto de dedicação absoluta. 3 proibições definiam sua existência. A navalha jamais tocaria seu cabelo. O fruto da videira, o vinho, jamais tocaria seus lábios. E ele jamais deveria se aproximar de um corpo morto. Estas não eram regras arbitrárias. Eram símbolos vivos. O cabelo era o sinal visível de sua consagração, um lembrete constante para ele e para o mundo de que sua força não era sua. Pertencia a Deus. O vinho representava os prazeres e as intoxicações do mundo. Ele deveria manter a mente clara, focado no divino. Evitar os mortos significava que ele era um agente da vida, separado da corrupção e da decadência. Ele era um templo ambulante. E aqui, buscadores, encontramos o primeiro e mais profundo mistério. Por que o Espírito Divino escolheria um vaso tão visivelmente falho? Sansão era impulsivo, arrogante, governado por seus apetites, não por seu propósito. Ele era atraído exatamente por aquilo que o seu voto proibia. Ele buscava mulheres estrangeiras, inimigas de seu povo, que o afastavam de sua missão. A sabedoria antiga nos ensina isto. O sagrado não escolhe o perfeito. O sagrado escolhe o disponível. A luz divina não precisa de um recipiente de ouro puro. Ela brilha com mais intensidade através das rachaduras de um vaso quebrado. Sansão era um vaso quebrado, desde o início. Muito antes de Dalila, ele já comprometia seu voto. Ele tocou o cadáver do leão, que matou para retirar o mel. Ele participou de banquetes e festas onde o vinho fluía livremente. Ele se casou com uma filisteia. A cada passo, ele testava os limites da graça. Ele dançava na beira do abismo,
acreditando que sua força o salvaria da queda. Ele cometeu o erro que tantos de nós cometemos. Ele confundiu o dom com o doador. Ele começou a acreditar que a força era dele. O cabelo não era a fonte do poder. O cabelo era o símbolo da aliança. Era o interruptor que permitia que o poder fluísse. Mas Sansão se apaixonou pelo símbolo e esqueceu o significado. Ele se tornou um homem consagrado que vivia uma vida profana. Este é o paradoxo do Nazireu. Um homem com uma promessa celestial e pés firmemente plantados no barro. Ele era a própria imagem da nossa luta interna. A luta between o espírito que anseia pelo eterno e a carne que é seduzida pelo momento. Sansão estava vazando poder muito antes de Dalila entrar em cena. Ele estava esquecendo quem era. E quando um homem esquece sua fonte divina, ele se torna escravo de sua própria ilusão. A ilusão de sua força. A ilusão da força. O voto esquecido e a identidade perdida. A força de Sansão era uma anomalia. Ele rasgou um leão como quem rasga um papel. Ele matou 1000 homens com a carcaça de um animal. Onde quer que ele fosse, as leis da natureza se curvavam. E este, buscadores, é o berço da grande ilusão. O poder é um narcótico perigoso. Quando o recebemos em abundância, corremos o risco de esquecer sua origem. Sansão começou a se ver através dos olhos do mundo. Para os filisteus, ele era um terror. Para seu povo, ele era um herói. Mas, em ambos os casos, ele era definido por aquilo que fazia, não por aquilo que era. Sua identidade divina, o Nazireu, tornou-se um título vazio. A sua identidade humana, o homem mais forte do mundo, tornou-se sua prisão. Ele usava seu dom não para cumprir seu propósito de libertar seu povo, mas para satisfazer seus impulsos imediatos. Ele usava a força para vencer apostas, para se vingar de insultos pessoais, para conseguir a mulher que desejava no momento. O poder sagrado estava sendo gasto em empreendimentos profanos. Pensem nisto em suas próprias vidas. Quantas vezes vocês usam seus dons divinos, sua inteligência, seu carisma, sua energia, não para o propósito maior, mas para o ganho imediato, para a validação do ego? Sansão tornou-se viciado na sensação do poder. Aquele fluxo de energia divina que o preenchia era sua droga. E como todo viciado, ele precisava de doses cada vez maiores. Ele precisava de conflitos, precisava de drama, precisava de situações impossíveis apenas para sentir que ainda estava vivo, que ainda era especial. Mas por dentro, o vazio crescia. O voto, a conexão espiritual que sustentava o poder, estava sendo esquecido. O cabelo crescia longo, mas a devoção interna murchava. Ele estava espiritualmente desnutrido. A força tornou-se uma máscara que ele usava para esconder sua profunda solidão, sua confusão espiritual e sua incapacidade de controlar o próprio coração. Ele podia derrotar exércitos, mas era impotente contra seus próprios desejos. Esta é a ilusão da força. O ego se infla, enquanto o espírito morre de fome. Ele não percebeu que sua força física só existia por causa de sua fraqueza espiritual. Era um presente dado pela graça para compensar suas falhas. Mas ele pensou que o presente era um direito adquirido. Ele esqueceu a aliança. E quando a aliança é esquecida, a identidade se perde. Sansão já não sabia quem era. Ele não era mais um nazireu consagrado. Ele não era um filisteu. Ele era um híbrido, um homem sem povo e sem Deus, vagando pelo mundo com uma força que já não fazia sentido. E é neste estado de amnésia espiritual, neste vácuo de identidade, que ele encontra Dalila. Ele não estava buscando amor. Ele estava buscando a próxima distração, o próximo desafio, mas ele encontrou algo muito mais perigoso, um espelho para o seu próprio vazio, o vício da fraqueza, porque Sansão caçava aquilo que o destruiria.
Quando um homem perde seu propósito, ele não busca a salvação. Ele busca o esquecimento. O vazio de identidade que Sansão carregava era um abismo faminto, e ele tentou preenchê-lo com a emoção do perigo. Ele se tornou um viciado, não em vinho ou prazeres simples, mas em sua própria fraqueza. Pensem nisto, buscadores. O que acontece quando o dom divino se torna um fardo? O que acontece quando a responsabilidade de ser separado se torna uma solidão insuportável? A alma humana, quando está em conflito profundo consigo mesma, muitas vezes desenvolve um desejo sombrio, o desejo pela própria aniquilação, um anseio por ser pego, uma necessidade de ser parado. Sansão não estava apenas sendo imprudente ao se aproximar de Dalila, uma mulher filisteia, no coração do território inimigo. Ele estava sendo intencional. Esta não é uma história de amor que deu errado. Esta é a história de uma caçada. Mas era Sansão quem caçava a armadilha. Ele não foi enganado pela beleza de Dalila. Ele foi atraído pela corrupção dela. Ele viu nela a ferramenta perfeita para o seu suicídio espiritual. Ele sabia quem ela era. Ele sabia o que ela representava. Ele sabia que brincar com ela era brincar com o fogo que consumiria sua aliança. E foi exatamente por isso que ele a escolheu. Este é o vício da fraqueza. É a atração magnética que sentimos pelo exato cenário que irá expor nossa maior falha. Porque Sansão, o homem que podia destruir um exército, não conseguia se afastar de uma única mulher. Porque, em sua arrogância, ele acreditava que podia controlar o perigo. Ele pensava que podia mergulhar no profano e sair limpo. Ele queria provar a si mesmo que era tão forte que nem mesmo a traição poderia tocá-lo. Mas, mais fundo que isso, seu espírito exausto queria ser tocado. Sua alma, sufocada pela máscara da invencibilidade, gritava por algo real, mesmo que essa realidade fosse a dor, mesmo que fosse a perda. Ele estava cansado de carregar um poder que ele não honrava. Ele estava procurando uma maneira de se livrar dele. Muitos de nós fazemos o mesmo. Nós nos aproximamos da beira do precipício, não porque queremos cair, mas porque queremos saber se algo ou alguém nos impedirá. Queremos testar os limites da graça. Sansão estava testando os limites. Ele estava colocando seu voto, sua aliança, seu cabelo na mesa de jogo, noite após noite. Ele estava viciado na adrenalina de quase perder tudo. Ele não se apaixonou por Dalila. Ele se apaixonou pela destruição que ela oferecia. Ele queria ver até onde poderia ir antes que o céu o abandonasse. E o universo, em sua sabedoria infinita, sempre nos dá o que estamos buscando em nosso nível mais profundo. Sansão buscou o fim de sua falsa força. E ele a encontrou nos braços da mulher que se tornaria a arquiteta de sua queda. A arquitetura da traição, a mente de Dalila e o preço do poder. Agora, olhemos para Dalila. É muito fácil vê-la apenas como a vilã, a sedutora, a traidora. Mas isso é olhar apenas para a superfície. O sagrado mistério nos convida a olhar mais fundo. Dalila não é apenas uma mulher. Ela é um princípio. Ela é a voz do mundo material que sempre pergunta ao espírito: qual é o seu preço? Os senhores dos filisteus vieram a ela com uma oferta, 1.100 moedas de prata de cada um deles, uma fortuna inimaginável. Eles não ofereceram a ela poder político, nem segurança, nem mesmo status. Eles ofereceram dinheiro. Eles sabiam que o amor de Dalila não era uma emoção, era um cálculo. Ela era a encarnação da lógica transacional. A mente que vê tudo, inclusive o sagrado, como algo a ser comprado e vendido. Quantos de nós, buscadores, somos cercados por essa mesma lógica? A lógica que diz que seu tempo, sua energia, sua lealdade e até mesmo sua paz, tudo tem um preço? A traição de Dalila não foi um ato impulsivo de paixão. Foi uma transação comercial, fria, metódica. Foi uma arquitetura. Ela se tornou a ferramenta perfeita para a autodestruição de Sansão. Ele, o homem da força bruta,
foi confrontado por uma força que ele não podia derrotar: a manipulação emocional. Observem como ela opera. Ela não o confronta com armas. Ela o confronta com lágrimas. Ela não o ameaça com dor física. Ela o ameaça com a retirada do afeto. Como você pode dizer que me ama se o seu coração não está comigo? Esta é a arma mais antiga e mais mortal do mundo. O uso da linguagem do amor para fins de controle. Sansão, o homem que nunca aprendeu a governar seu próprio coração, estava completamente indefeso contra alguém que sabia manipular o coração dos outros. Ela não quebrou Sansão de uma vez. Ela o desgastou. 3 vezes ela perguntou. 3 vezes ele mentiu, brincando com ela, ainda acreditando que estava no controle. Ele usou cordas de arco, cordas novas e até mesmo as próprias tranças de seu cabelo no tear. Ele estava dançando na beira do precipício, viciado no jogo. Mas Dalila não estava jogando. Ela estava trabalhando. Com uma paciência predatória, ela esperou. Ela aplicou pressão constante. Ela usou a única força contra a qual Sansão não tinha defesa: sua própria exaustão emocional. Ela o pressionou dia após dia, até que, como diz a Escritura, sua alma se angustiou até a morte. Ele não cedeu por amor. Ele cedeu por cansaço. Ele cedeu porque a dor de resistir à manipulação dela se tornou maior do que o medo de trair a Deus. A arquitetura da traição foi concluída. O preço foi pago. E Sansão, exausto de lutar contra si mesmo, decidiu que preferia o silêncio da rendição. Ele estava pronto para entregar o segredo que o definia: a erosão da alma, o jogo sombrio de Sansão e a negociação do sagrado. A queda de uma alma raramente acontece em um instante. Ela é precedida por 1000 pequenas negociações. Sansão não entregou seu segredo na primeira noite. Ele brincou, ele zombou, ele se sentiu superior. Ele deu a Dalila respostas falsas, tratando o mistério de sua consagração como um enigma de salão. Se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, se me amarrarem com cordas que nunca foram usadas, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a teia, cada uma dessas respostas era um jogo para ele. Um jogo perigoso e arrogante. Ele estava zombando do poder que o sustentava. Ele estava pegando os símbolos do divino e os usando como peças em seu teatro pessoal de invencibilidade. Mas, buscadores, prestem muita atenção. O que Sansão não percebeu é que, a cada mentira, ele estava dizendo uma verdade terrível sobre si mesmo. Ele estava revelando que seu voto era negociável. Ele estava colocando o sagrado no mesmo nível do profano. Este é o jogo sombrio, a erosão da alma. É o momento em que começamos a tratar nosso propósito, nossos valores, nossa conexão espiritual como coisas que podem ser dobradas, escondidas ou usadas para ganho pessoal. A cada falsa resposta, ele se aproximava mais da verdadeira. A cada brincadeira, ele quebrava um pouco mais a barreira interna que protegia seu mistério. Ele estava, de fato, ensinando Dalila a como extrair a verdade dele. Ele a estava treinando para a traição final. A alma não se corrompe de uma vez. Ela se desgasta. Como uma pedra polida pela pressão incessante da água, a alma de Sansão foi sendo desgastada pela insistência de Dalila e por sua própria arrogância. Ele estava tão viciado em sua força que não percebeu que sua alma estava morrendo. E então, ele chegou ao ponto de exaustão. Aquele ponto que todos nós tememos, onde a dor de continuar lutando é maior que o medo de se render. Ele abriu-lhe todo o seu coração. Não interpretem mal este ato. Não foi um momento de intimidade. Não foi um ato de amor ou confiança. Foi um ato de suicídio espiritual. Foi o momento final da negociação. Foi o som de um homem quebrado, tão cansado de si mesmo, tão exausto de seu próprio jogo,
que ele preferiu a aniquilação à continuação da luta. Ele entregou o segredo. Ele pegou o símbolo mais sagrado de sua vida, o cabelo que representava sua aliança com o Criador, e o colocou no colo da mulher que ele sabia que o venderia. Ele não apenas disse a ela, ele explicou o voto. Nunca navalha passou pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. No momento em que ele usou a palavra Deus para justificar seu segredo para ela, a erosão estava completa. O sagrado tinha sido totalmente profanado. E ele adormeceu. O sono da exaustão espiritual. O sono de quem desistiu de lutar. E enquanto ele dormia, a navalha foi trazida. O som do silêncio divino. O verdadeiro horror de perder a unção. Dalila gritou, como das outras vezes, Sansão, os filisteus sobre ti. Ele acordou de seu sono pesado, e por um momento terrível, a ilusão persistiu. O homem que viveu pela força acreditou que ela ainda estava lá. O texto sagrado nos diz seu pensamento exato. Sairei como das outras vezes, e me livrarei. Ele ainda não tinha entendido. Ele ainda pensava que o poder era um escravo de sua vontade. Ele pensou que poderia profanar o sagrado, negociar sua alma, dormir no colo da traição e ainda assim invocar o poder divino por hábito. Ele se levantou, tentou mover os músculos que haviam derrubado exércitos, e nada aconteceu. Imaginem, buscadores, imaginem esse momento. O terror frio que deve ter invadido seu coração. Não era a fraqueza física que o assustava, era o silêncio. Onde estava a presença? Onde estava o calor familiar do espírito que o envolvia em poder? Onde estava a unção que o tornava mais do que um homem? Desapareceu. A Escritura registra a frase mais trágica de toda a sua jornada. Ele, porém, não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Este é o verdadeiro horror. Este é o abismo. Perder a força foi o resultado. Perder o cabelo foi o mecanismo. Mas a verdadeira tragédia foi a perda da presença. O Criador havia se retirado. O dom, que ele tratou com tanto desprezo, foi revogado. A conexão que o definia, a aliança que ele quebrou em 1000 pedaços, finalmente se rompeu. O que restou não era um herói, era apenas um homem vazio, um homem que havia trocado o infinito pelo temporário. Naquele instante, Sansão percebeu que a força nunca fora sua. Ele era apenas o canal, e ele, deliberadamente, fechou o canal. Os filisteus o agarraram. O homem que brincava com eles como se fossem crianças agora era impotente em suas mãos. Eles não o mataram. A morte seria uma misericórdia. Eles lhe deram um destino que refletia perfeitamente seu pecado. Eles arrancaram seus olhos. O homem que foi guiado pela luxúria de seu olhar, o homem que seguiu seus olhos até mulheres que o levaram à ruína, o homem que viu seu voto, mas escolheu não ver, foi condenado à escuridão física total. A justiça poética do universo é precisa e terrível. Eles o levaram para Gaza, o mesmo lugar onde ele, em sua arrogância, havia arrancado os portões da cidade. Agora ele entrava nela, não como um conquistador, mas como um animal cativo. A queda estava completa. O som do silêncio divino era ensurdecedor. Ele estava sozinho, cego e acorrentado. O vaso quebrado estava agora em pedaços. Ele tinha o que queria. Ele finalmente se livrou do fardo de seu propósito. Ele era apenas Sansão. E isso não era nada. A escuridão necessária, a cegueira física e o nascimento da visão interior. Eles o levaram cego e acorrentado e o colocaram na prisão. Mas a prisão não era o destino final, era a fornalha. O homem mais forte do mundo, o juiz de Israel, foi amarrado a um moinho, forçado a girar a pedra pesada dia após dia. Um trabalho destinado a animais, não a homens. A zombaria de seus inimigos era o ar que ele respirava. O herói se tornou um espetáculo.
O libertador se tornou um escravo. Esta é a imagem da humilhação absoluta. Mas aqui, neste lugar de desespero total, o verdadeiro mistério começa a se desenrolar. O universo, em sua sabedoria infinita, muitas vezes usa a escuridão para nos forçar a ver. Sansão foi vítima de seus próprios olhos. Eles o guiaram para a luxúria, para a armadilha, para a traição. Eles foram as janelas pelas quais sua alma vazou. E agora, essas janelas estavam fechadas. Pela primeira vez em sua vida, Sansão não podia mais olhar para fora. Ele foi forçado, talvez pela primeira vez, a olhar para dentro. O que um homem vê quando o mundo desaparece? O que ele encontra na escuridão total, exceto a si mesmo? Naquele moinho, girando em círculos, Sansão não estava apenas moendo grãos. Ele estava moendo seu passado. Ele estava confrontando sua arrogância. Ele estava revivendo cada voto quebrado, cada dom desperdiçado, cada passo que o levou para longe de seu propósito. A dor, buscadores, é um mestre terrível, mas eficaz. A humilhação é um fogo que purifica. O moinho não era uma punição, era um altar. A escuridão física foi o preço pela sua cegueira espiritual. E foi nessa escuridão que algo que estava morto começou a despertar. Livre da distração do mundo, livre da tirania de seus apetites, livre da ilusão de sua própria força, o espírito de Sansão estava nu. Ele perdeu tudo o que pensava que era. E somente quando perdemos tudo o que pensamos que somos, podemos descobrir quem realmente somos. O mundo exterior estava perdido para ele, mas dentro dele, na quietude daquela prisão fétida, uma nova visão estava nascendo, a visão interior, a compreensão de sua falha, a clareza de seu desvio. Esta escuridão não era o fim, era o útero, era o solo fértil onde a semente do arrependimento verdadeiro e de algo mais estava sendo plantada. A prova oculta da graça, o cabelo crescente e a promessa que não pode ser quebrada. Enquanto Sansão girava a pedra do moinho dia após dia, seus captores zombavam. Eles viam um escravo cego, um troféu de guerra, a prova de que seu deus, Dagon, era mais forte que o deus de Sansão. Eles cometeram o mesmo erro que Sansão cometeu. Eles olharam apenas para o exterior. Eles o humilhavam, mas não o vigiavam. Em sua arrogância, eles se esqueceram da causa de sua queda. Eles se lembraram da traição de Dalila, mas se esqueceram do voto de Sansão. E assim, eles não perceberam. Eles não viram que sob a sujeira e o suor daquela prisão, algo estava acontecendo. Longe de suas vistas, o símbolo da aliança estava silenciosamente retornando. O texto sagrado nos dá a pista mais sutil e mais poderosa de toda a história. Ele diz: "E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado." Parem e compreendam o que isto significa. O cabelo não era a força. O cabelo era o sinal da promessa. O cabelo crescendo não era Sansão recuperando seu poder. Era a graça divina se manifestando fisicamente, provando que a promessa de Deus é irrevogável. Deus havia se retirado de Sansão? Sim, o homem havia quebrado a aliança. Mas a promessa feita a Israel, a promessa ligada ao nascimento milagroso de Sansão, essa promessa não podia ser quebrada. Deus honra sua palavra, mesmo quando nós falhamos em honrar a nossa. O cabelo crescendo era a prova oculta. Era o segredo que apenas Deus e Sansão sabiam. Enquanto os filisteus celebravam sua vitória, o relógio da redenção já havia começado a contar. Isto, buscadores, é a natureza da verdadeira graça. Ela não espera que estejamos perfeitos. Ela não espera que mereçamos. Ela começa a trabalhar na escuridão, no nosso ponto mais baixo, no momento em que tudo parece perdido. Enquanto Sansão moía o grão, ele estava, em seu coração, moendo sua própria arrogância até virar pó. E nesse solo de humildade absoluta, a semente da graça, que sempre esteve lá,
começou a brotar. Os filisteus viam o moinho, Deus via o altar. Os filisteus viam o escravo, Deus via o nazireu. Os filisteus viam a navalha de Dalila, Deus via o crescimento silencioso da restauração. O cabelo crescendo era o sinal externo de uma obra interna. Cada dia na escuridão, cada insulto, cada gota de suor era parte de uma purificação. Sansão estava finalmente se tornando o homem que deveria ser. Não um herói arrogante confiando em si mesmo, mas um vaso quebrado, ciente de que qualquer força que ele tivesse vinha de outro lugar. A promessa não podia ser quebrada. O homem podia falhar, mas o propósito de Deus não falharia. O cabelo estava crescendo, e com ele a certeza de que haveria um ato final. Só mais esta vez. A anatomia do arrependimento verdadeiro e o retorno do propósito. A arrogância dos filisteus cresceu junto com o cabelo de Sansão. Para celebrar sua grande vitória, eles organizaram um festival em honra ao seu deus Dagon. E o que é uma celebração sem o seu principal troféu? Eles mandaram buscar Sansão na prisão. O escravo cego foi trazido para o centro do templo para diverti-los. Milhares de homens e mulheres sobre o teto e nas galerias, zombando, cuspindo, celebrando a queda do homem que um dia temeram. Este era o ápice da humilhação humana de Sansão, mas era também o palco preparado para sua redenção divina. O homem que eles trouxeram não era o mesmo homem que Dalila traiu. O fogo da arrogância havia se extinguido. A ilusão da força própria havia se desfeito na escuridão do moinho. O homem que estava ali, de pé, ouvindo os gritos de zombaria, era um homem que finalmente entendia. Ele pede ao jovem que o guiava: "Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas." E ali, no meio do caos, Sansão fez sua oração final. Esta não era a oração de um homem negociando. Não era o pedido de um homem querendo escapar. Era a súplica de um homem que finalmente entendeu seu propósito. Ele clamou ao Criador: "Senhor, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força, eu te rogo, só mais esta vez." Compreendam, buscadores, a profundidade deste momento. Só mais esta vez. Toda a sua vida, Sansão usou o poder divino para seus caprichos, para matar um leão, para ganhar uma aposta, para se vingar de uma esposa, para arrancar portões. Era sempre sobre ele. Agora, cego, quebrado e humilhado, ele pede o poder não para si mesmo. Ele não pede para viver. Ele não pede para ser rei. Ele pede para cumprir a missão que lhe foi dada antes de seu nascimento: começar a libertar seu povo. Este é o arrependimento verdadeiro. Não é apenas sentir pena de suas falhas. É alinhar sua vontade, finalmente e completamente, com a vontade divina. Naquele instante, Sansão não era mais um nazireu falho. Ele era o nazireu perfeito. Um homem cuja vida inteira foi reduzida a um único ponto de propósito. Ele estava disposto a pagar o preço final por esse propósito. Ele não pediu para ver. Ele não pediu para ser perdoado. Ele pediu apenas para ser usado. Que eu morra com os filisteus. Este não foi um ato de vingança pessoal. Foi um ato de justiça divina. Foi o juiz de Israel finalmente executando seu julgamento. O retorno do propósito não foi para que ele vivesse uma vida longa, mas para que sua morte tivesse um significado eterno. A graça o encontrou no fundo do poço e o ungiu para seu último e maior ato: a redenção no caos, o sacrifício que cumpriu a missão de uma vida. A oração foi feita, o alinhamento estava completo. Naquele momento, o silêncio divino que o assombrava desde sua captura foi quebrado. A presença retornou, mas não como antes. Não era a força selvagem e arrogante de sua juventude. Era o poder focado e consumidor do propósito divino. Sansão colocou sua mão direita em uma coluna e sua mão esquerda na outra.
os pilares mestres que sustentavam o peso de milhares de almas. Ele não podia ver os rostos que zombavam. Ele não podia ver a arquitetura que estava prestes a destruir. Ele só podia sentir as duas colunas. Elas eram o ponto de apoio para o cumprimento de seu destino. Ele respirou fundo. Não o fôlego de um escravo, mas o fôlego de um juiz. Ele empurrou. Imaginem a cena. O caos, o som ensurdecedor da pedra se partindo, dos gritos de zombaria se transformando em gritos de terror. O homem cego no centro de tudo, não mais um objeto de diversão, mas um instrumento de julgamento absoluto. Naquele instante, Sansão se tornou aquilo para o qual nasceu. Toda a sua vida de impulsos, falhas e desvios foi apagada. O propósito de sua existência, a missão dada ao anjo antes de seu nascimento, era começar a libertar Israel do domínio filisteu. Em sua vida, ele apenas os provocou. Em sua morte, ele quebrou a espinha dorsal de sua liderança. O texto sagrado nos diz que os mortos que ele matou em sua morte foram mais numerosos do que todos os que ele matou em sua vida. Pensem na profundidade deste mistério. A vida inteira de Sansão, com toda a sua força sobrenatural, foi menos eficaz do que seu único ato de sacrifício obediente. Esta, buscadores, é a redenção no caos. O templo de Dagon, o centro do poder filisteu, tornou-se o túmulo de sua arrogância e tornou-se o altar do sacrifício de Sansão. Ele não se matou. Ele ofereceu sua vida para cumprir sua missão. Ele trocou sua existência física pela execução de sua vocação divina. Foi um ato de guerra, foi um ato de julgamento, foi o ato final de um nazireu. No meio dos escombros do pó e da morte, Sansão finalmente encontrou a paz. Ele não morreu como um escravo cego. Ele morreu como o juiz de Israel. O homem que passou a vida inteira fugindo de seu propósito, finalmente o abraçou na totalidade, e ao abraçá-lo, ele o cumpriu. Ele provou que a queda não é o fim da história, mas muitas vezes é o doloroso prefácio da verdadeira redenção. O paradoxo de Sansão em nossas vidas, onde sua maior força esconde sua maior fraqueza. Agora, buscadores, a história se volta para vocês. Não pensem que esta é uma crônica antiga, selada pelo tempo. O templo de Dagon cai todos os dias. O moinho gira em 1000 corações neste exato momento. A história de Sansão sobreviveu por milênios, não como um registro histórico, mas como um espelho da alma. Chegou o momento de olhar para dentro de si mesmo com a mesma honestidade que usamos para olhar para ele. Pois o paradoxo de Sansão é o paradoxo humano. Cada um de nós recebe um dom, uma força divina. Para alguns, é a inteligência, uma mente que corta problemas como uma lâmina. Para outros, é o carisma, a habilidade de atrair e influenciar. Para outros, é a resiliência, a capacidade de suportar o que quebraria os demais. Pode ser sua criatividade, sua empatia, seu sucesso, sua beleza ou sua disciplina. Este é o seu cabelo, o sinal visível de sua unção. Mas aqui está o mistério sombrio, onde reside seu maior dom. Ali também se aninha sua maior fraqueza. A força não é o oposto da fraqueza, ela é sua mãe. Ela é o lugar que, por excesso de confiança, deixamos de vigiar. Pense, o homem com a mente brilhante, não é ele o mais propenso à arrogância, incapaz de ouvir a sabedoria simples? O homem carismático, não é ele tentado a manipular, a usar seu dom para o ganho próprio, tornando-se uma Dalila para si mesmo e para os outros? A pessoa com imensa empatia, não é ela que se perde nos problemas alheios, esquecendo-se de seu próprio voto, de sua própria alma? Sansão se tornou escravo daquilo que o tornava forte. Ele confiou tanto em seu dom que parou de cultivar o doador. Ele parou de proteger a fonte. Nós fazemos o mesmo. Quando você diz, eu dou conta, eu controlo, eu posso ir até o limite e voltar.
Você está falando com a voz de Sansão antes da queda. Sua maior força esconde sua maior fraqueza, porque seu ego se agarra a ela. Você começa a acreditar que a inteligência é sua, que o carisma é seu, que o sucesso é fruto apenas do seu esforço, e você esquece que é um vaso, um canal. E o que acontece? Você começa a brincar no território inimigo. Você usa sua inteligência para jogos mesquinhos. Você usa seu carisma para seduzir o que não lhe pertence. Você usa sua força para se provar, não para servir. Você se aproxima da sua Dalila. Sua Dalila pode ser um vício, um relacionamento tóxico, um emprego que corrompe sua alma ou simplesmente a voz da sua própria arrogância. É aquela coisa que você sabe que é perigosa, mas você se aproxima dela mesmo assim, pensando: minha força me protege. Olhe atentamente para a sua vida, onde você está mais forte, e agora olhe para a sombra que essa força projeta, onde você é mais imprudente, onde você está testando os limites da graça, esse ponto de intersecção, essa união perigosa entre seu maior dom e sua maior arrogância. Esse é o vale de Sorek em sua própria jornada. É ali que sua maior força esconde a fraqueza que pode custar tudo. A verdade eterna da queda. A força de Deus só se aperfeiçoa na nossa fraqueza absoluta. Chegamos, buscadores, ao coração do mistério. Percorremos o caminho de Sansão. Vimos sua promessa gloriosa, sua força arrogante, sua queda devastadora e sua redenção final nos escombros. Mas por quê? Por que a alma precisa viajar por um caminho tão doloroso? Por que a queda parece ser uma parte tão inevitável do nosso desígnio? Porque nós, como Sansão, nascemos cegos. Nascemos acreditando na ilusão de nossa própria força. Nascemos viciados em nosso próprio ego. E é preciso uma queda, um quebrar absoluto para nos dar a verdadeira visão. A lição de Sansão não é não fale. A lição de Sansão não é seja forte o tempo todo. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria do sagrado mistério é muito mais profunda, muito mais paradoxal. A verdade eterna é esta: a força de Deus não é um prêmio pela nossa perfeição. É um dom que só pode ser recebido em nossa fraqueza absoluta. Enquanto Sansão foi forte, ele foi inútil para seu propósito. Ele era um homem agindo por capricho. Ele estava cheio de si mesmo. E quando um vaso está cheio de si, não há espaço para o divino. Foi preciso a traição, foi preciso o moinho, foi preciso a cegueira, foi preciso a humilhação total. Foi preciso que cada pilar de sua força autoconstruída fosse moído até virar pó. E somente ali, naquele ponto zero, naquele vácuo de ego, naquela escuridão onde ele não era nada, ele se tornou o canal perfeito. Sua fraqueza absoluta foi o convite, foi a porta aberta. Em nossas vidas, nós tememos o fracasso, tememos a humilhação, tememos o moinho. Nós passamos nossos dias construindo muros de força, de sucesso, de reputação. E nos perguntamos por que nos sentimos vazios. Nos perguntamos onde está o poder divino. O poder divino está esperando no fundo do poço que você tem tanto medo de cair. A força de Deus não vem para complementar a sua força. Ela vem para substituí-la. Ela espera até que você esteja exausto de tentar sozinho. Ela espera até que sua arrogância tenha se provado falha. A queda não é o oposto da redenção. A queda é o caminho para a redenção. O sacrifício final de Sansão não foi um ato de força humana. Foi um ato de rendição divina. O homem que empurrou as colunas não era o mesmo homem que matou o leão. O primeiro era um homem cheio de si. O segundo era um homem cheio de Deus. Não tema sua fraqueza. Ela é o seu ponto de acesso ao sagrado. Não despreze sua queda. Ela é o solo fértil onde seu verdadeiro propósito pode finalmente crescer. A força que nasce da arrogância é frágil. Ela se quebra no colo de Dalila.
mas a força que nasce da fraqueza reconhecida e entregue. Essa é a força que derruba templos. Esta é a verdade eterna da queda. O vaso precisa estar quebrado para que a luz brilhe através dele. O eu precisa morrer para que Deus possa viver. E a verdadeira força não é a ausência de fraqueza, mas a presença de Deus, aperfeiçoada nela.